Olá, tudo bem? Se você estuda para concurso público e percebe que não está tendo resultado, fica nesse vídeo que nós vamos trocar uma ideia muito forte, tá? Isso é muito comum e se você entender e colocar em prática tudo que a gente vai falar neste bate-papo, eu tenho a certeza de que você vai melhorar e muito em relação aos seus resultados esperados relativo ao seu estudo para concurso público. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, sou um estrategista na preparação para provas e concursos públicos e estou aqui para poder te ajudar nessa tarefa árdua, porém nobre, tá? Só para você ter uma ideia, muitos candidatos, inclusive muitos vêm, né, pedir ajuda na mentoria porque estão no loop eterno de não conseguir avançar e estuda uma coisa, estuda outra coisa, não tem organização. E isso prejudica demais o seu resultado, porque se você não tem algo planejado e organizado, vai ficar muito mais difícil de você exercer o seu processo de memorização, tá? Então, um dos pontos principais para que você possa ter resultado é a organização, tá? Isso é bastante importante você entender. Por quê? Porque nós somos treinados grande parte da vida no sentido contrário ao estudo para concurso público. Jefferson, como assim? Eu fiz o meu ensino médio, eu fiz o Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 5. Como assim me ensinaram a fazer o contrário? Exatamente por quê? Porque ninguém te ensinou a estudar para concurso público na escola. Você traz esse conhecimento, essa bagagem que é comum e é normal para o processo de estudo para concurso público. Só que são coisas diferentes. Você consegue entender que são coisas diferentes? Eu tenho quase a certeza de que você, seja no ensino fundamental, médio, até mesmo no superior, você estava condicionado a preparar e trabalhar a sua memória de curto prazo. Aquela memória em que você vai reter o conteúdo durante o período de 24 horas e depois ela vai para a descarga. Nós estamos treinados para poder deletar, jogar fora todo tipo de informação que não é trabalhado. Aquela informação que nós carimbamos e falamos, isso é importante. E aí você, com este modelo, você quer transmitir todo esse processo para concurso público que te obriga a trabalhar a sua memória de longo prazo. Então são coisas diferentes e você quer que dê certo. Isso não vai te trazer o resultado esperado. Por isso que é importante que você preste atenção em tudo aquilo que nós vamos falar aqui, tá? O primeiro ponto que eu falei foi sobre o quê? O seu planejamento e a sua organização dos estudos, tá? E aí é importantíssimo você entender que antes que você comece uma jornada de estudos, você precisa se organizar para poder estudar. Não é a organização dos estudos propriamente dito que já vai estar o quê? Estruturado. E sim se organizar, se preparar, aquecer para começar a jornada de estudos. Sim, você precisa aquecer, você precisa se estruturar, você precisa se preparar para começar a estudar. Talvez aconteça para você de tipo, saiu do serviço, a cabeça mil, pegou condução, pegou o carro, chegou em casa, deu janta para a família e vou começar a estudar. Cara, nós não somos uma máquina. Se você não se preparar para poder estudar, você vai estar ainda conectado com todas as variáveis que impactaram você ao longo do dia. E aí fica difícil de você começar a engrenar. E aí seu resultado vai cair, você não vai ter resultado. É importante que você dê uma ruptura de todos aqueles movimentos, impactos que geraram você atenção ao longo do dia para que você possa iniciar a jornada de estudos.
Talvez você perceba que seu rendimento ele é muito bom pela parte da manhã, assim que você acorda. Exatamente por quê? Porque você tem menos influência do meio externo. Você veio de um cenário em que você dormiu, descansou e trouxe para o processo de estudos. Quase não teve impacto do meio externo. Seu nível de atenção ficou elevado e isso fez com que você tivesse mais resultado em relação aos estudos. Então, se você trabalha, tem várias atividades, evite estudar no período noturno. Se você tiver apenas o período noturno, você precisa criar uma ruptura, uma desconexão de tudo que ocorreu no dia para que você possa estar com a cabeça limpa e iniciar os estudos. Eu fazia muito isso, porque se você conhece a minha história, eu fui sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Eu saía do quartel e estudava à noite. O que eu fazia? Eu gerava um período de sono, concentração intensa ali no sono, descansava, criava essa ruptura, dava um apagão em todos aqueles insights do dia e começava livre. Eu estava o quê? Condicionando como se estivesse iniciando o dia, como eu estivesse estudando pelo período da manhã, só que eu estava estudando no período da noite. Então essa ruptura vai fazer com que você tenha mais resultado. E óbvio, quando você tem mais concentração, nível de concentração elevado, você já está preparado para aquela atividade e você está organizado, você tem a capacidade de poder gerar mais sinapses nervosas relativo àquele conteúdo que vai facilitar na plasticidade de todo esse processo de informação e sua cabeça vai abrir para reter este conteúdo, tá? Então é um processo contínuo que você vai fazer isso. Preparação para exatamente criar as conexões neurais necessárias para um novo conteúdo. E óbvio, esse novo conteúdo ele precisa ser revisado. Eu vou compartilhar a tela aqui com você para que você possa ter uma noção. Então, a gente trabalha muito forte na divisão pequena, quebra do conhecimento em diversos o quê? Tópicos. Por quê? Se você tem a capacidade de poder entender cada um destes tópicos, se você tem a capacidade de poder revisar cada um desses tópicos, vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Então, organize o conteúdo para que você possa estudar. Quebre o conteúdo em pequenas frações para que você possa gerar atenção nessas pequenas frações. Ao longo do tempo, estudando essas pequenas frações, retendo essas pequenas frações e criando um processo de revisão. É muito importante que você tenha um processo estruturado de revisão para que a sua curva de esquecimento fique achatada. Você não perca conteúdo ao longo do processo. Todo esse mecanismo é para poder ajudar a sua memória de longo prazo. Você conseguiu entender? Na sua época de ginásio, colegial, de faculdade, você não trabalhava desta forma. Por quê? Porque você trabalhava o quê? Hoje tem prova, ou melhor, hoje tem prova. Ontem eu estudei até tarde, fiquei memorizando o máximo possível, condicionei aquelas 24 horas da minha memória de curto prazo, fiz a prova. E aí à noite eu já esqueci tudo. Mas eu resolvi o meu problema. Agora, se você traz esse modelo para o concurso público, você não vai conseguir resolver o seu problema. Por quê? O estudo para concurso público é de médio a longo prazo. Então, eu falei sobre a preparação da sua revisão. E essa revisão deve ser estruturada. E o mais fácil de poder fazer revisão estruturada ou é a revisão de 24 horas ou é a revisão de 7 dias. A revisão de 24 horas, você no dia D revisa os tópicos estruturados que você estudou em D-1. Na revisão de 7 dias, você pode condicionar tudo que você estudou ao longo da semana e fazer a revisão no
domingo. No domingo. Ah, Jefferson, eu não estudo no domingo. Meu último dia de estudos é no sábado. Ok, pode ser no sábado. Pega tudo aquilo que você estudou na semana e faz a revisão no sábado, batendo os principais pontos. Por quê? Como você estruturou a informação, quando você identificou os principais pontos dessa informação, você vai trabalhar em poder reavivar na sua memória esta informação, os principais pontos da informação. Por quê? De forma cumulativa você vai batendo, isso é importante. Aí depois de 24 horas você bate, isso é importante. Você faz exercícios, porque muitos candidatos falam, eu só consigo reter quando eu faço exercício, porque o exercício é uma forma de você criar um evento, e a nossa memória trabalha muito forte com evento. Tá? Por isso que eu te orientei a fazer de forma estruturada os tópicos, porque você cria pequenos eventos ao longo do processo de estudos. Seu estudo, sentido sociológico da Constituição, identifico os principais pontos do sentido sociológico, o que é, quem, quando, onde, por quê. Eu crio eventos sobre esse tópico. Não necessariamente eu preciso estar trabalhando em cima de questões. E nesse modelo é muito mais eficiente do que questões. Por quê? Porque você é obrigado a trabalhar todos os tópicos do edital. Quando você estuda por questões, você pode deixar algum buraco. Se você não tiver controle dos tópicos, das questões sobre os tópicos estudados, você pode deixar buraco nos seus estudos e na sua prova pode vir exatamente esse buraco que você não revisou, que você não fez questões. Tá? Agora, se você tem o conteúdo todo estruturado, todo segmentado, por tópico, você consegue controlar quantas questões você fez, quantas revisões você fez desse tópico, e aí você consegue entender o quanto que você tem de conhecimento sobre esse tópico, para que no momento que falte tempo até a prova, você canalize para aquilo que é mais importante. Tá? Então você percebe que nós falamos sobre diversos pontos, nós falamos sobre o seu estudo sem resultado, um dos motivos de estudo sem resultado é o nível de concentração, é o modelo de estudos equivocado, é você estar em loop, é você não se preparar para poder iniciar o processo de estudos, e aí no mais alto grau pode ser alguma deficiência fisiológica mesmo, que você tem, e aí você vai suprir através de remédio, através de um médico especialista. Mas eu parto do princípio que você não tem nada. Por quê? Se você fez o ensino médio, que você terminou a faculdade, você não tem problema cognitivo em poder aprender. Você apenas não tem o método de poder aprender e aí você vai estudar e não vai ter resultado. Você também entendeu que você foi treinado para trabalhar sua memória de curto prazo. E no estudo para concurso público você precisa trabalhar sua memória de longo prazo. Você entendeu que dá para você fazer um empilhamento, batendo sempre em cima do tópico para poder falar para a nossa memória. Isso é importante, não jogue fora. Você entendeu também que a nossa memória está treinada a descartar tudo aquilo que a gente não fala que é importante, aquilo que a gente não dá atenção. A gente é treinado para isso, exatamente para poder abrir espaço para mais informações, tá? Caramba, falamos sobre diversas coisas e agora nós vamos falar sobre o seu comentário. Deixe o seu comentário aí se você está tendo resultado ou não nos seus estudos. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estão estudando e não estão tendo resultado, tá? E se inscreva no canal para dar aquela moral para a nossa equipe. Sabe por quê? Tudo isso que eu falei é muito importante, porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.